Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos juntos mais uma vez para o comentário da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. A revista corrente é a do primeiro trimestre de 2020 e tem por título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. O comentarista dessa revista é o pastor Cláudio Honor de Andrade. Hoje estaremos comentando a lição de número 10, que tem por título Só o Evangelho muda a cultura humana. Para esta aula, meus irmãos, vamos ter que fazer uma inversão, como a explicação ou a definição do que é cultura será ministrada apenas no tópico 1. Muita coisa do que iríamos falar iria ficar sem o devido entendimento se nós não fizéssemos a definição agora, no início da aula. Então, antes de mais nada, precisamos definir o que é cultura. E vou usar aqui uma definição um pouco diferente da que o comentarista trouxe nesta lição. Aos olhos da sociologia, que é o estudo da organização e do funcionamento das sociedades, cultura é tudo aquilo que o homem cria a partir da sua vida em sociedade. São ideias, costumes, leis, crenças morais, conhecimento, todos adquiridos a partir da vida em comum. Uma das características mais marcantes da cultura é a sua chamada adaptabilidade, ou seja, ela se molda muito facilmente às mudanças de hábitos e de costumes. Por conta dessa adaptabilidade, a cultura está sempre em mudança, sempre em transformação, pois o ser humano está sempre mudando, quer para o bem, quer para o mal. Outro ponto importante a ser colocado, meus irmãos, é que apenas os seres humanos têm cultura. Os animais, eles têm apenas instintos. E encontramos cultura em todos os tipos de sociedades humanas. Desde as mais, entre aspas, arcaicas, por exemplo, uma tribo indígena, até as mais complexas, por exemplo, a comunidade que vive na cidade de São Paulo. E essa cultura, meus irmãos, pode ser percebida na forma do povo se expressar, pensar, agir e sentir. Então, meus irmãos, espero que essa pequena introdução ou esclarecimento ou definição do que é cultura venha nos ajudar a partir de agora no decorrer dessa lição. O texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e versículo 9, e nos diz: Porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, eu vos peço perdão, pois a minha dicção não está muito boa hoje, tendo em vista que eu estou com uma afta na minha língua e está incomodando bastante. Mas eu não posso deixar, mesmo com dor, eu não posso deixar de gravar este vídeo. Então eu peço apenas um pouco de paciência e até perdão para os irmãos, pois a minha dicção não está muito boa. Então pode ser que as palavras não saiam muito bem ditas. Ok? Muito obrigado pela sua compreensão. Na realidade, meus irmãos, como veremos mais à frente nessa própria lição, a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, como vemos em 1 João 5,19. Vamos ler na nova versão transformadora. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Isso significa, meus irmãos, que toda a cultura secular está apoiada em princípios que são contrários à palavra de Deus. Mas o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, pode mudar todas as coisas, inclusive a cultura de um povo que se renda a Ele. Glórias ao nome do Senhor. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 1 a 10. Acompanhe a leitura, por favor. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz
tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós também fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de vós, qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aqui então, meus irmãos, temos na leitura bíblica em classe esse texto da primeira carta aos Tessalonicenses, onde Paulo menciona a transformação daquele povo após o recebimento, aceitação e conversão ao Evangelho de Cristo. Vejam, mais uma vez, a demonstração de que quando o Evangelho atinge um grupo de pessoas e essas pessoas permitem que o Evangelho adentre nos seus corações e os transforme, a cultura deste povo também é transformada. Aí então vemos o poder realmente do Evangelho para nos transformar em novas criaturas. Seguindo em frente, como objetivo geral nós temos demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. Já citamos isso lá na Verdade Prática. Como objetivos específicos nós temos, para o tópico 1, definir cultura. Para o tópico 2, descrever uma cultura dominada pela iniquidade. E por fim, para o tópico 3, mostrar que o Evangelho transforma a cultura. Chegamos então, meus irmãos, na introdução. Na lição de hoje, estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. É importante nós deixarmos claro que, como regra de fé e prática, meus irmãos, a Bíblia Sagrada tem que ser o nosso guia a respeito de todos os assuntos concernentes à vida humana. As Sagradas Escrituras têm todas as respostas que precisamos para a nossa vida. Continuando então, nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Já comentamos a esse respeito, quando falamos que o mundo jaz, ou seja, está sob o domínio do inimigo das nossas almas. Continuando então, em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural ao homicídio. Do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Afastado de Deus, meus irmãos, um povo tem uma tendência fortíssima a se afundar cada vez mais no lamaçal do pecado. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, na Almeida Revista e Corrigida, nós encontramos: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não é exatamente isso que está acontecendo no mundo?
O próprio Senhor Jesus nos ensinou que, no final dos tempos, haveria uma crise profunda de amor. Vejamos o que diz Mateus 24, 12, na Nova Versão Internacional. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Somado a tudo isso, meus irmãos, temos a atuação do Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o evangelho da glória de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Conforme vemos em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Por conta de todos estes fatores, nós vemos então que naturalmente a cultura mundana, a cultura secular, abriga todos os tipos de perversão, desde o homicídio, como o comentarista disse aqui, sexo depravado, usura e rebelião contra Deus. Seria, entre aspas, natural acontecer isso porque o mundo está separado de Deus por causa do pecado. Seguindo em frente, então, mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Quanto a nós, Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo, que jaz no maligno, como fez Israel e Judá, por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas, ambos os reinos foram destruídos. Esta frase do comentarista nos faz lembrar de Romanos 12 e 2. Vamos ler na nova versão transformadora. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Temos, meus irmãos, a responsabilidade de fazer diferente do que o mundo faz. Nosso alvo é chegar à estrutura completa de Cristo, como o próprio Paulo falou na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Este, meus irmãos, é o nosso alvo. Glórias ao nome do Senhor. Continuando então, mantenhamos nossas propriedades como povo de Deus. Os irmãos de Tessalônica são um exemplo para todos nós por terem colocado em prática a sua fé no Senhor, testemunhando de Cristo em diversos lugares. Nas Escrituras, meus irmãos, encontramos alguns exemplos de pessoas que mantiveram a sua fidelidade, mesmo estando em ambientes adversos, ou seja, mesmo estando em ambientes pouco favoráveis à sua fé. O exemplo clássico para este caso é a vida de Daniel, que mesmo em uma cultura totalmente corrompida como era a cultura babilônica, e principalmente sem o acompanhamento e sem a supervisão de nenhum ser humano de sua família, mesmo assim, Daniel manteve a sua integridade. E a Bíblia nos dá a entender que ele tinha consciência de que ele não tinha que prestar conta a pais, a mães e a governadores ou sacerdotes. Ele tinha que prestar contas diretamente ao Deus Todo-Poderoso. Vejamos o que diz no seu livro, Daniel, capítulo 1, versículo 8, na Almeida Revista e Corrigida. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vejam, meus irmãos, conforme eu mencionei há pouco, não havia ninguém supervisionando as decisões de Daniel, humanamente falando. Mas ele tinha a sua consciência de que Deus, que é o Todo-Poderoso, estava olhando para ele. E o compromisso dele não era
com o homem. O compromisso de Daniel era com o Deus Todo-Poderoso. E por isso a Bíblia diz que Deus abençoou não apenas Daniel, mas Ananias, Misael e Azarias poderosamente dentro daquela terra estranha e corrompida. Por quê? Porque eles mantiveram em sua vida a cultura do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos agora ao ponto central. Toda cultura pode ser transformada pelo Evangelho de Cristo. Então vemos, irmãos, aqui praticamente a terceira vez que é repetido este mesmo tema, como em aulas anteriores. Chegando então ao tópico 1, o que é a cultura? De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura, a partir da criação divina. Neste tópico veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Aqui temos, meus irmãos, conforme o exemplo de outras lições, um pequeno sumário do que será tratado nesse tópico 1. Subtópico 1, definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Realmente, meus irmãos, uma das definições de cultura que encontramos no dicionário é realmente esta: ação, processo ou efeito de se cultivar a terra, lavra e cultivo. Seguindo em frente, depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais e etc. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. A cultura pode ser definida também como a maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Como já vimos, irmãos, no começo da lição, trouxemos uma definição de cultura que é tudo aquilo que o homem cria através do convívio em sociedade, através do convívio social. Aqui o comentarista fala que cultura pode ser considerada como a soma das realizações humanas. Outra citação também cita outra definição, relacionada à interpretação das demandas divinas. Porém, eu gosto de uma definição complementar que o pastor Wagner Davi fez na lição de número 12 da revista Lições Bíblicas do terceiro trimestre de 2008, ou seja, praticamente 12 anos e meio atrás, que diz: cultura é o conjunto das realizações materiais, filosóficas e espirituais de uma sociedade. Lembra que nós falamos no começo? Que cultura é tudo aquilo que o homem cria a partir do convívio social, e aqui o pastor Wagner Gabi dá uma melhorada nessa definição, que é o conjunto de quê? Das realizações do que o homem criou. Em quais áreas? Materiais, materiais, filosóficas e espirituais. Então a cultura, meus irmãos, abrange pelo menos esses três aspectos: o aspecto material, o aspecto filosófico e o aspecto espiritual de uma sociedade. E lembrando que o homem que cria tudo isso, o homem que cria essas ideias, o homem que cria essas morais, enfim, tudo essa questão de cultura é criação humana. E ainda o pastor Wagner Gabi continua dizendo: a cultura compõe a visão de mundo de um povo, de uma época e de um grupo social organizado. Veja, meus irmãos, o que ele diz aqui, que a cultura é a visão de mundo de um povo, ou seja, o povo olha para o mundo baseado na referência da sua cultura. Como assim? Imagina, por exemplo, hoje, qual que é a definição de uma mulher bonita? A definição de uma mulher bonita é uma mulher magra, é uma mulher com o corpo assim, com o corpo assado, com o cabelo assim, com o cabelo assado. Mas o que significa uma mulher magra? Ou quem disse que uma mulher magra é bonita? A cultura diz. A cultura está dizendo que a beleza está na magreza da mulher. A cultura diz que a beleza está no cabelo liso da mulher. A cultura diz que a beleza está
nessa característica ou naquela. Então percebam, meus irmãos, que a cultura, que o mundo, que a sociedade olha para o mundo baseada no que a cultura ensina ou no que a cultura prega. Então por isso que o pastor diz aqui que a cultura compõe a visão do mundo de um povo. Ou seja, o povo olha o mundo baseado na referência da sua cultura. Os irmãos devem saber esta informação, mas lá no passado, meus irmãos, há pelo menos 400, 500 anos atrás, a referência de mulher bonita era aquelas que tinham um pouco mais de peso, as chamadas acima um pouco do peso, porque as mulheres muito magras naquela época, 400, 500 anos atrás, eram tidas como pobres, que não tinham o que comer. Então a cultura lá atrás dizia que a mulher bonita tinha que ser aquelas meio gordinha. Hoje a cultura diz que mulher bonita é a magra, a magérrima. Então vocês veem que a cultura vai mudando de acordo com a atuação do povo. E esse é só um ponto que eu estou citando, mas existem muitos outros pontos que a cultura acaba influenciando nas decisões da sociedade. Só que, meus irmãos, nós vemos que a cultura hoje prega muita coisa. Na verdade, quase tudo que a cultura prega, a cultura secular prega, está contrária à palavra de Deus. E cabe a nós, igreja, lutar contra isso, principalmente dentro da nossa família, dentro da nossa casa e na nossa igreja. A cultura que precisamos implementar é a cultura do reino de Deus. Continuando então, subtópico 2, a cultura dos gentios. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. E a partir daí, puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Na realidade, meus irmãos, como diz o texto de Romanos 1, quando uma pessoa não quer saber de Deus, Deus se afasta desta pessoa e ela fica completamente sob a influência do inimigo das nossas almas. O que a leva a se afastar cada vez mais de Deus e, consequentemente, tendo atitudes cada vez mais contrárias à vontade de Deus. Existe um versículo que diz, que um abismo chama o outro abismo. E esse versículo pode ser aplicado justamente nessa situação, que o homem vai indo de mal a pior, piorando, piorando, piorando. Cada vez que ele se afasta mais de Deus, cada vez ele piora mais. Cada vez que ele se afasta mais de Deus, cada vez ele se atola cada vez mais no lamaçal do pecado. Ou seja, alguém longe de Deus está em densas trevas. Continuando então, hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Aqui, meus irmãos, temos uma curiosidade. A antropologia cultural a qual o comentarista se referiu aqui, é um dos 4 grandes ramos da chamada antropologia geral, que é a ciência que estuda o homem e a humanidade de forma integral. Os outros três ramos são a antropologia física, a arqueologia e a linguística. A antropologia cultural é o ramo de conhecimento que se dedica a compreender os mecanismos da vida humana em sociedade, justamente no seu aspecto cultural, como o seu próprio nome diz. Por fenômenos sociológicos, podemos entender aqueles comportamentos que, mesmo que inicialmente não fossem tão aceitáveis pela sociedade, acabam, com o passar do tempo, sendo considerados, entre aspas, aceitáveis por aquela lei do bom convívio com todo mundo. Lembra lá a lei da liberdade que todo mundo prega, que é livre para fazer o que quer? Inclusive tem um adágio, um provérbio aí fora que diz: meu corpo, minhas regras. Então, por conta dessa, entre aspas,
luta pela total liberdade, a sociologia vê essas aberrações que acontecem e acaba aceitando no decorrer do tempo como sendo situações realmente, entre aspas, aceitáveis. E com tudo isso, meus irmãos, aquela ideia que eles muitas vezes combatem, né, do que é errado, acaba caindo em desuso, porque os referenciais acabam sendo demolidos, derrubados, arrancados da vida das pessoas e as pessoas se veem completamente sem limites. Isso que a cultura está pregando e ensinando para a sociedade. Continuando, subtópico 3, a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa Palavra de Deus. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor. Aqui, meus irmãos, precisamos olhar com mais cuidado, com mais detalhe para este conceito. Conforme mencionamos, cultura é a visão de mundo de uma sociedade e essa cultura é formada pela própria sociedade. Mas para o cristão, a visão de mundo que precisamos ter é aquela que venha a glorificar a Deus. Como assim? Nós temos, meus irmãos, a responsabilidade de apresentar Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Seja através da pregação, através do ensino ou mesmo do exemplo, do nosso exemplo de vida. E a nossa visão do mundo deve ser aquela que a Bíblia ensina. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e também amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Aperfeiçoar a nossa vida através da santificação. Sermos sal e luz para influenciar positivamente este mundo. Esta postura, meus irmãos, faz grande diferença na vida de quem a pratica. Então, esta é a visão de mundo que o cristão deve ter. O mundo é uma oportunidade que temos, ou seja, a nossa vida no mundo é uma oportunidade que temos para servir a Deus. E além da santificação, além de nos guardarmos da corrupção deste mundo, temos a responsabilidade de testemunhar às pessoas que estão à nossa volta sobre o amor de Deus, sobre a salvação em Cristo Jesus e também sobre a condenação iminente sobre aqueles que se recusam a aceitar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, essa é a nossa visão de mundo, a visão de mundo do cristão. Continuando então, haja vista os filhos de Israel. Eles consagravam ao Senhor até mesmo as suas colheitas. Portanto, tudo quanto fizermos tem de ser aferido por este mandamento apostólico. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 aos Coríntios 13 e 31. Meus irmãos, este versículo deve nortear a nossa vida. Tudo quanto fizermos, fazermos para a glória de Deus. Chegamos agora ao tópico 2, a cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura, a partir da criação divina. Mas devido ao pecado, toda cultura humana pôs-se contra Deus. Como comentamos, meus irmãos, toda a cultura secular, toda a cultura humana está diretamente influenciada pelo inimigo das nossas almas. E por conta disso, a nossa cultura, ou a nossa não, né? Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A cultura secular é uma cultura que cada vez mais afasta a humanidade de Deus. Continuando, subtópico 1, a cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que, neste mundo, não passamos de servos de Deus. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória de Deus. Esta afirmação, meus irmãos, do comentarista é bem pertinente, é verdadeira, tendo em vista de que, de acordo com as Escrituras, toda a terra deveria glorificar ao Senhor.
Inclusive, o último verso do livro de Salmos, que é o Salmo 150, verso 6, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então veja, meus irmãos, que aqui nós vemos qual era o objetivo de Deus para as nossas vidas. Louvarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor através de todas as nossas atitudes. Essa era a cultura original. Deus fez o homem para glorificá-lo, para adorá-lo. Só que o homem se rebelou contra Deus, se rebelou contra a autoridade e os mandamentos de Deus e acabou ficando sob o domínio do inimigo das nossas almas. E agora não, né? E Deus proveu a maravilhosa salvação através de Cristo Jesus. A cultura do homem foi corrompida no Éden, mas ela foi restaurada no Calvário. Glória ao nome do Senhor. Assim como a salvação foi perdida no Éden e foi restaurada no Calvário, também a cultura dos céus, a cultura do reino de Deus, foi perdida no Éden e foi resgatada também no Calvário. E hoje nós, como igreja, temos, irmãos, a responsabilidade de reestabelecer a cultura de Deus na terra. Primeiramente, naqueles que aceitam a Cristo como Salvador e depois, agindo como sal, agindo como luz, ir influenciando positivamente as pessoas que estão à nossa volta, nos esforçando para mudar a sua cultura, nos esforçando para nós, como cristãos, sermos referenciais para este povo, para que eles observem em nós justiça, para que eles observem em nós amor, retidão e passem a, entre aspas, nos imitar. Glória ao nome do Senhor. Este é o objetivo de todo cristão, influenciar positivamente todas as pessoas que estão à sua volta. Continuando então, se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina, mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Conforme mencionamos, meus irmãos, depois que o homem caiu, os seres humanos passaram a servir a outro Senhor. Continuando, subtópico 2, a cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? Aqui, meus irmãos, em relação a este subtópico 2, eu não vou entrar muito nessa questão do aborto, eutanásia, isso os irmãos já têm conhecimento. Eu gostaria de comentar aqui, de trazer aos irmãos algo que eu tenho visto, lido, só que nós não podemos considerar como doutrina. Então veja, vai ser uma curiosidade, vai ser uma reflexão que eu estou trazendo para os irmãos, que nós não podemos, ou eu pelo menos não tenho coragem de dizer que isso é doutrina, apesar de que nós encontramos algumas nuances dessa questão na Bíblia Sagrada, mas, por favor, não diga que eu estou dizendo que isso é doutrina, é apenas uma reflexão. E aqui iniciamos com uma pergunta: qual seria o motivo para um homem matar outro homem? Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos trabalhar em alguns fundamentos. E o primeiro fundamento é que devemos levar em consideração que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele é inimigo de Deus, conforme nós podemos inferir pelo texto de Mateus 13:39. Vamos ler a versão Almeida Revista e Corrigida. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então vejam, meus irmãos, que aqui, por inferência, nós entendemos que o próprio Cristo está dizendo que Satanás é o inimigo. E quem é inimigo é porque odeia. E quem é inimigo é porque muitas vezes quer acabar com a vida. Porém, vejam a situação do diabo, do inimigo das nossas almas.
ele é inimigo de Deus e, por consequência, é inimigo nosso também. Ele deve ter um ódio mortal de Deus. Só que ele não pode, meus irmãos, o diabo não pode tocar em Deus, porque Deus é o Criador. Ninguém toca em Deus. Ninguém tem poder de fazer mal para Deus. Deus é inalcançável. Ninguém teria ousadia de levantar a mão contra Deus, de tentar fazer mal a Deus. Existem algumas pessoas por aí que a Bíblia chama de tolos, que em primeiro lugar acham que não tem Deus, que não existe Deus. Em outro lugar, elas imaginam coisas vãs contra Deus e se rebelam contra Deus. Mas o nosso Deus, meus irmãos, é inalcançável, inatingível, insondável, como diz a Bíblia Sagrada. Então vejam que o diabo, mesmo sendo inimigo de Deus, não pode atingir a Deus. E essa teoria que eu tenho lido, que tenho ouvido, é uma teoria que diz que, já que o inimigo não consegue atingir a Deus, a estratégia dele é atingir aquele que é a imagem e semelhança, ou pelo menos que recebeu na criação a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E por conta disso, que o inimigo incita, meus irmãos, os homens a se matarem uns aos outros. Aqui é entendimento meu, como eu já disse, quando o inimigo faz com que uma pessoa mate a outra, por ódio, por inveja ou pelo que quer que seja, ele deve sentir prazer de ver alguém que é a imagem e semelhança de Deus sendo morto por um outro semelhante. O que dizer, por exemplo, de ver os homens que são imagem e semelhança de Deus sendo escravizados pela bebida, caído pelas sarjetas da vida. O homem e a mulher que são imagens, que receberam a imagem e semelhança de Deus, escravizado pelo crack lá na Cracolândia, em São Paulo ou em qualquer outro lugar. Tudo isso, irmãos, o que é? É algo causado pelo inimigo para macular a obra-prima da criação de Deus, que somos nós humanos. E como ele não consegue atingir o Deus Todo-Poderoso, o intuito dele é atingir aquele que Deus criou como sua obra-prima, que recebeu na criação a imagem e a semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus, que, como eu disse aos irmãos, muitos comentaristas falam que imagem e semelhança é a mesma coisa. Então, o homem recebeu na criação essa questão da imagem e semelhança de Deus, o inimigo quer destruir isso. E essa teoria, então, como eu estava dizendo, é uma teoria, é um pensamento, diz que justamente o homicídio iniciou no coração de Caim, motivado por inveja. E ali, isso a própria Bíblia diz, mas ali o que acontece? O inimigo incitou Caim a tirar a vida de Abel, justamente para tentar atingir a Deus. A Bíblia, como eu disse, apresenta umas nuances a esse respeito, mas nós não podemos afirmar que isso é uma doutrina, mas faz muito sentido. O inimigo não consegue atingir o Criador diretamente e ele tenta então atingir a criação, aquilo que Deus fez e colocou nele a sua imagem e semelhança. E como eu disse que a Bíblia traz algumas nuances, meus irmãos, nós poderemos ver, os irmãos depois leem aí quando tiverem tempo, Apocalipse no capítulo 12, do versículo 13 ao 17, onde temos aquela metáfora ali no livro de Apocalipse, onde temos uma mulher grávida, que está grávida de uma criança que a própria Bíblia diz que era um menino que irá regir as nações com mãos de ferro, e o dragão se coloca de frente para aquela mulher no momento que ela está dando à luz para poder tragar o seu filho. Só que ele não consegue porque Deus não deixa. Além do dragão não conseguir tragar o seu filho, o filho daquela mulher, Deus também protege aquela mulher para que o inimigo não a destrua. E a Bíblia fala ali naquela metáfora que como o diabo não conseguiu pegar a criança, e o dragão, né? O Apocalipse fala do dragão. Como o dragão não conseguiu pegar a criança, como o dragão não conseguiu pegar a mulher, a Bíblia diz que o dragão depois foi perseguir toda a descendência daquela mulher. Não é o mesmo conceito? Não consegue atingir a mulher, vai perseguir a sua descendência. Não consegue
atingir o crente fiel, vai tentar atingir os familiares dele. Não consegue atingir a Deus, o Todo-Poderoso. O inimigo tenta atingir e muitas vezes consegue atingir a sua criação, que é o homem, que foi dotado de sua imagem e semelhança. Então, meus irmãos, vejam então que essa questão da violência, essa questão da morte, essa questão da indiferença entre as pessoas, existe essa teoria, mais uma vez, pela terceira vez eu estou dizendo, não podemos considerar como uma doutrina, mas é uma teoria que faz muito sentido para nós. Pense nisso. Por que será que as pessoas têm essa ânsia de matar? Isso não é normal. Isso não é normal. Isso é resultado de uma natureza pecaminosa, influenciada pelo inferno. Continuemos então. Subtópico 3, a cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. Meus irmãos, os principados e potestades estão agindo de forma a que todos os resquícios de justiça e santidade sejam removidos da cultura popular. O que são os resquícios? Aqueles restinhos, aquelas coisinhas pequenas, eles querem, os principados e potestades querem tirar tudo o que refere-se a Deus, a santidade, a retidão da cultura popular. Haja vista, por exemplo, a força para liberar o aborto, a força para liberar o casamento homoafetivo, a força para fazer tantas outras situações que são contrárias à palavra de Deus. Uma outra situação, por exemplo, que infelizmente está muito comum, a cultura trabalhando para tornar a virgindade dos jovens algo desprezível. Antigamente, pela cultura popular, era uma honra uma moça se dizer virgem. Hoje, em determinados lugares, se uma moça disser que é virgem, ela é ridicularizada, ela sofre bullying, sofre represária, sofre, enfim, ela carregará sobre si um rótulo que pela sociedade é um rótulo ruim. Só que nós vemos que a cultura do reino de Deus incentiva fortemente que todos os jovens se casem virgens, que sexo é para ser praticado apenas após o casamento. Só que a cultura quer tornar esta referência de justiça e santidade esquecida e quer que ela seja removida, o que já aconteceu na cultura das principais cidades do mundo. Hoje em dia a sexualidade é tratada de forma totalmente libertina, de forma totalmente liberal. E mais uma vez, eu quero repetir aqui, cabe a nós como igreja restaurar esta posição de santidade, inicialmente dentro da nossa própria casa e depois tentarmos influenciar positivamente todos aqueles que nos rodeiam, mostrando os perigos dessa prática sexual antecipada, dessa prática sexual sem regras, como estamos vendo hoje pelo mundo. E aqui, meus irmãos, vale para nós mais uma vez o texto de Romanos 12:2. Não tomemos a forma do mundo, não pratiquemos o que o mundo pratica, mas tenhamos a nossa mente transformada através da renovação do nosso entendimento, para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A cultura do reino de Deus precisa ser reimplantada, primeiramente no meio dos cristãos, meus irmãos, no meio dos cristãos. Eu não me lembro se eu já falei isso aqui para vocês durante alguma ministração das aulas, mas um vídeo de alguém que se intitula Ateu me impactou de uma forma tremenda há uns 3 anos atrás. Leandro Carnal, um filósofo que está aí nas mídias fazendo vídeo e dando palestras. Eu assisti um vídeo dele há uns 3 anos atrás. Na realidade é uma partícula de um vídeo, né? Uma parte de um vídeo, de uma palestra que ele deu. E ele disse nessa palestra que um dos maiores desafios da igreja hoje é cristianizar o próprio cristão. O que ele quer dizer com isso? Que um dos maiores desafios da igreja hoje
é tornar os próprios cristãos semelhantes a Cristo. Isso foi, desculpem a expressão forte, isso foi um tapa na nossa cara. E ele não está errado. Irmãos, precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus. E nós, como formadores de opinião, e nós, como ensinadores da palavra de Deus, temos que exortar no sentido de aconselhar fortemente os nossos alunos a buscarem a estatura completa de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. E não é apenas na parte sexual, na parte da justiça, na parte da verdade, na parte social. Levantemos, meus irmãos, essa bandeira. Nós somos representantes de Cristo, nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus e buscarmos nos aproximar cada dia mais de Cristo Jesus, para que alguém olhando para nós veja os traços do Calvário, os traços de Cristo Jesus, motivando as nossas decisões e as nossas ações. O que o Leandro Carnal disse, de que o maior desafio para os cristãos o maior desafio da igreja é cristianizar os cristãos. Isso precisa ficar claro e ser uma meta para todos nós. Todos aqueles que se denominam cristãos precisam lutar, meus irmãos, lutar para realmente Cristo ser desenvolvido em sua vida, em nossas vidas. Este é o nosso objetivo de vida. Seguindo em frente, então, a fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se cultura. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Digo, da nossa geração. Aqui, meus irmãos, desse versículo que o comentarista apontou, Gênesis 4:23, nós temos dois problemas. O primeiro foi o homicídio, cometido por Lameque, e o segundo foi as suas duas esposas. Mas acreditamos aqui que pelo contexto, o comentarista está se referindo às duas esposas, porque o contexto é da questão da sexualidade, o contexto é a respeito do erotismo, a respeito da situação da parte sexual. E aqui nesse versículo de 4:23 de Gênesis, nós vemos então dois problemas, como eu disse aos irmãos. O primeiro foi o homicídio, o segundo foi as suas duas esposas. Então acreditamos que ele está falando das suas duas esposas. Em relação a isso, Lameque foi o primeiro homem a praticar a bigamia, ou seja, tomou para si duas esposas, contrariando, meus irmãos, o princípio bíblico de que deixará o varão o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e não às suas mulheres. 2, 3, 4, 5, 700 como fez Salomão, 700 princesas e 300 concubinas. Este não era o plano original de Deus. E nós vemos que a cultura começou a ser implantada. Essa cultura de poligamia começou a ser implantada através de Lameque, lá atrás, ainda no início da humanidade. Continuando então, subtópico 4, a cultura do consumo irrefreado. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Aqui, meus irmãos, nós carecemos de evidências para confirmar estas informações do comentarista. Alguns comentaristas, olhando para estes versículos que o pastor Cláudio Honor apontou, eles os consideram apenas uma indicação de que a vida daquele povo seguia-se normalmente. Vida cotidiana. Na vida cotidiana, o que você faz? Você come, você bebe, você compra, você vende, você se casa, você se dá em casamento. Ou seja, para alguns comentaristas, essa expressão de comer, beber, casar-se e dar-se em casamento é apenas uma indicação de uma vida normal, não uma vida em guerra, não uma vida com medo, não uma vida com receio. Vida normal. Então, eu acho um pouco difícil confirmar esse sentido que o pastor Cláudio Honor está querendo dar, justamente por falta de evidências. Continuando então, hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. E o consumo, é o consumo pelo consumo.
Hoje, meus irmãos, a cultura implementada valoriza o que a pessoa tem e não o que a pessoa é. É a chamada cultura consumista, como o próprio comentarista disse, consumo pelo consumo, que está imperando, que está dominando a sociedade. Mas nós, como eu já cansei de falar nessa lição, como salvos em Cristo, precisamos defender e instaurar a cultura do reino de Deus. E que cultura é esta? A cultura do reino de Deus, relacionada a essa questão do ter e do ser, é o que Paulo nos ensina em Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 13. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos? Paulo está querendo dizer que, independente da sua situação financeira, ele está feliz com Deus. Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, ou seja, ele pode suportar qualquer situação. Ele sabe que a vida que ele tem, o valor que ele tem diante de Deus, independe se ele tem dinheiro no bolso, ou se ele tinha dinheiro no bolso ou se não tinha, se ele tinha fartura ou se ele sofria necessidade. E é essa cultura que nós cristãos devemos ter no que diz respeito à posse. Nós temos, irmãos, que lutar para ser servos de Deus, ser fiéis, ser generosos, ser corretos, ser verdadeiros e não o ter. O ter hoje podemos ter e amanhã podemos não ter. A própria Bíblia nos diz que o tesouro que nós temos que fazer é um tesouro lá no céu, onde a traça não corrói e aonde os ladrões não minam e nem roubam. É lá que nós temos que criar um tesouro, através da obediência, através das boas obras, através de repartir, através de doar, através de socorrer as pessoas que estão em dificuldades. Fazendo isso, nós estaremos construindo um tesouro no céu, que é realmente o que importa para nós. Esta é a cultura do reino de Deus no que diz respeito a posses, dinheiro, recursos materiais. Inclusive, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 2, vamos ler a Nova Almeida atualizada, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Meus irmãos, existe coisa mais importante do que isso que João disse? Agora somos filhos de Deus. Existe coisa mais importante do que este título que nós recebemos do próprio Deus? João diz que Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você e eu que aceitamos a Cristo, recebemos de Deus o título de filhos de Deus. Existe outra posição mais importante do que essa? E isso independe se nós temos dinheiro, se nós não temos, se temos recursos, se não temos. O importante para nós, meus irmãos, é sermos filhos de Deus, sermos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira cultura do reino, agradar a Deus em todas as coisas. Aleluia. Seguindo em frente, então, eis o resultado de toda essa gastança. Famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos próvidos e não pródigos. Aqui, meus irmãos, duas palavrinhas interessantes. Próvido significa o quê? Prudente, precavido, aquele que se planeja, aquele que, enfim, que guarda, que olha para o futuro. Já em relação à palavra
pródigo. Muitas pessoas acabam confundindo justamente por aquela parábola chamada a parábola do filho pródigo. Muitas pessoas entendem ou pensam que quando diz filho pródigo, foi o filho que abandonou seu pai, foi o filho que foi embora de casa. Mas o pródigo, irmãos, não significa aquele que saiu de casa. O pródigo significa aquele que esbanjou, desperdiçou a sua renda, o seu dinheiro, os seus valores com coisas que não valiam a pena. Não foi isso que fez o filho, chamado pródigo? Gastou todo o seu dinheiro de uma forma errada, errônea, desperdiçou, esbanjou. Então, como disse o comentarista, nós temos que ser próvidos, prudentes, precavidos e não pródigos, esbanjadores. Chegamos agora ao tópico 3. O Evangelho transforma a cultura. Agora precisamos responder a esta pergunta. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Meus irmãos, acredito que já respondemos essa questão quando falamos que o Evangelho tem poder para isso. Na verdade, o Evangelho é poder de Deus, como disse Paulo. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E salvação, meus irmãos, é mudança de cultura. Salvação é quebra de paradigma. Salvação é transformação de pessoas que caminham para ser iguais a Cristo Jesus, nosso Senhor. Sob tópico 1. Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver à parte de uma cultura. Somos seres culturais. Isso se dá, meus irmãos, porque estamos inseridos em uma cultura, pois vivemos em uma sociedade. Conforme falamos, cultura é formada pela sociedade. Cultura o conjunto de tudo aquilo que a humanidade cria, justamente por viver em sociedade. Mas isso não significa que, mesmo estando em sociedade, que nós somos obrigados a seguir todos os conceitos defendidos por essa cultura. Nós, meus irmãos, somos a Igreja de Cristo na Terra. E a própria Bíblia nos diz que somos peregrinos e forasteiros aqui. Quando olhamos, por exemplo, para 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, vamos ler na Nova Versão Transformadora. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Vejam, meus irmãos, somos embaixadores. O que é um embaixador? É um cidadão, por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Quem é o embaixador do Brasil nos Estados Unidos? É um brasileiro que está morando nos Estados Unidos, representando ou sendo um representante legal do Brasil lá no meio dos americanos. E nós, como cristãos, sendo embaixadores de Deus. O que significa isso? Significa que nós, que somos cidadãos do céu, filhos de Deus, estamos aqui na terra, mas nós não perdemos a nossa filiação de Deus. Continuamos sendo filho de Deus, mas moramos aqui na terra. E aqui na terra somos representantes do reino celestial. E nós temos que manter a cultura dos céus nas nossas vidas, porque nós não somos do mundo. O próprio Senhor Jesus disse: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós, irmãos, somos de Deus. A nossa pátria é a celestial. E aqui nós estamos apenas como representantes de Deus. Mantenhamos, meus irmãos, a cultura dos céus nas nossas vidas, influenciando estas pessoas. E foi exatamente o que Cristo Jesus fez. Ele veio, estava inserido na cultura judaica, porém ele não se deixou influenciar pela cultura judaica. Ele é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por 3 culturas, a judaica, a grega e a romana. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas, oriundas de todas as culturas do mundo,
conduzindo-as a viver num só corpo, o corpo místico da Igreja de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, é importante nós salientarmos, ou seja, tocarmos no assunto, de que Cristo, mesmo sendo judeu, criado na cultura judaica, como diz aqui o comentarista, influenciado por 3 culturas diferentes, a judaica, a grega e a romana, Cristo Jesus se manteve firme. E além de se manter firme na cultura do reino de Deus, quando ele iniciou o seu ministério, ele quebrou muitos paradigmas ali mesmo entre os judeus. Como assim quebrou muitos paradigmas? Se nós olharmos para o Evangelho de Mateus no capítulo 5, 6 e 7, onde consta ali o Sermão do Monte. Ali nós vemos, meus irmãos, o Senhor Jesus quebrando vários paradigmas. Em vários lugares nós vemos ele dizendo: ouvistes o que foi dito. O que significa isso? A cultura que vocês estão acostumados ou na qual vocês estão inseridos diz isso. E o que ele disse depois? Eu, porém, vos digo. Ou seja, Cristo estava ali quebrando um paradigma. Quando disse, por exemplo, do adultério: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar para uma mulher com cobiça no seu coração, com cobiça, já em seu coração adulterou com ela. Então vejam, meus irmãos, Cristo quebrando paradigmas, Cristo mudando cultura, Cristo implementando ali a cultura do reino de Deus. E isso nós precisamos imitá-lo, falando e principalmente agindo como exemplo. Ah, todo mundo se prostitui. Ok, todo mundo se prostitui, mas nós não. Somos servos de Deus. Ah, todo mundo mente. Tudo bem, mas nós não somos servos de Deus. Ah, todo mundo adultera, todo mundo rouba, todo mundo... Ok, mas nós somos servos de Deus. Nós temos um código de conduta. Nós temos uma cultura regida pela Bíblia Sagrada. E nós temos um Deus que está olhando para nós. E o nosso objetivo é agradá-lo. E o nosso objetivo é servi-lo. E o nosso objetivo é anunciá-lo para todos aqueles que estão à nossa volta. Que Ele é o Deus zeloso, o Deus de justiça, que está oferecendo salvação a todas as almas. Então vejam, meus irmãos, que Cristo, mesmo vivendo numa sociedade com 3 culturas, Ele implementou, quebrando vários paradigmas, a cultura do reino de seu Pai. E essa também é a nossa função, o nosso objetivo aqui na Terra. Continuando então, o Evangelho transforma a cultura. Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Haja visto o que aconteceu em Éfeso durante a 3ª viagem missionária de Paulo, quando o participante de artes mágicas queimaram seus livros em público. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos. Aqui ele cita Atos 1 e 8, que diz: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém quanto em todo Judá e Samaria, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Realmente esse é o modelo eficaz de evangelização. Evangelizar cheio do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, ele cita sobre o Evangelho quando chegou em Éfeso. Paulo passou em Éfeso pelo menos 2 anos, como nós encontramos em Atos 19:10. E ele causou uma profunda mudança na vida daquela cidade, por conta do grande número de pessoas que se converteu. E quando uma pessoa, e nós já falamos isso, já mencionamos isso na lição, quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, é necessário que haja uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura na vida daquela pessoa, porque ela precisa deixar os costumes do mundo e passar a seguir os costumes dos servos de Deus, a seguir a cultura do reino de Deus. Então é necessário que haja uma mudança na vida de todo salvo. E essa mudança nos motiva a abandonar a cultura secular e a abraçar a cultura celestial.
Vamos ler o que diz em Colossenses, no capítulo 3, versículos 2 e 3, na Almeida Revista e Corrigida. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vejam, meus irmãos, pensai nas coisas que são de cima, cultura celestial, e não nas coisas que são da terra, cultura secular. Com isso eu não estou querendo dizer que vamos parar de trabalhar, vamos parar de tomar banho, vamos parar de cuidar da nossa família. Não, de forma nenhuma. Tudo isso é obrigação, tudo isso nós precisamos fazer, viver com objetivos, viver com metas, viver com propósito claro nas nossas vidas. Mas o que temos que ter em mente é o seguinte: o nosso objetivo não deve ser ficar rico, o nosso objetivo deve ser ir morar no céu. O nosso objetivo não deve ser adquirir muitas, armazenar muitas riquezas. Não, o nosso objetivo deve ser a fazer um grande tesouro no céu. Esse é o objetivo do cristão. Se nesse meio tempo você ficar rico ou eu ficar rico, glória a Deus, mas isso não pode fazer diferença nas nossas vidas. Se você conseguir comprar um prédio, conseguir ser presidente, conseguir, enfim, comprar uma empresa, isso não pode atrapalhar o seu propósito e o meu propósito de morar no céu. A nossa visão tem que estar em Cristo, no céu. Tudo aquilo que acontece por aqui todas estas coisas são secundárias. O nosso objetivo principal é servir a Deus com alegria. Glória ao nome do Senhor. Continuando, subtópico 3, os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas do período do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar-lhe o Evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio. Apesar dos graves problemas, a igreja coríntia detinha todos os dons espirituais. O mais importante, porém, é que seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, permaneceu em Corinto pelo menos 18 meses, como vemos em Atos 18 e 11, ensinando a palavra de Deus. E essa questão de Corinto nos mostra, irmãos, que muitas vezes esta implantação da cultura do reino de Deus não é, entre aspas, automática. Apesar de que, conforme o próprio comentarista comentou, que na igreja de Corinto todos os 9 dons do Espírito Santo eram manifestos ali, porém a implantação da cultura do reino de Deus foi demorada, foi custosa e foi muito difícil. Havia lá em Corinto, primeiro, crentes carnais, como vemos em 1 Coríntios 3 e 1. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Havia lá imoralidade sexual na família. Está em 1 Coríntios 5 e 1, na Nova Versão Transformadora. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Vejam, meus irmãos, a situação da igreja em Corinto. E lá havia também injustiça entre irmãos. Está em 1 Coríntios 6 e 8, na Nova Versão Transformadora. Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízo até contra os próprios irmãos. E por fim, gostaríamos de dizer, imoralidade sexual em geral. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Isso está em 1 Coríntios 6 e 13, na Nova Versão Transformadora. Então vejam, meus irmãos, que mesmo que o Evangelho tenha entrado em Corinto, a implantação do reino de Deus foi muito demorada, custosa e difícil. Isso nos dá a entender, mais uma vez eu repito, que a implementação do reino de Deus não é automática.
Aceitou o Evangelho, já está acontecendo. Não. A pessoa que aceita o Evangelho precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. Porque senão acontece o que muitas vezes nós ouvimos por aí. A pessoa entra no Evangelho, mas o Evangelho não entra na pessoa. Então, meus irmãos, para finalizar esta lição, já estamos aqui no último tópico no último subtópico do último tópico. Precisa ficar claro para nós. A cultura do reino de Deus não é implementada automaticamente. Tem uma parte nossa, um esforço nosso de nos deixarmos ser moldados pelo Espírito Santo, para que esta cultura seja fundamentada nas nossas vidas. É uma responsabilidade individual. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para que possamos continuar caminhando rumo ao nosso alvo, sermos iguais a Cristo Jesus, nosso Senhor. Chegamos então à conclusão. A cultura atual em nada difere da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1 e 8, viremos não apenas a influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo, como já citamos na lição. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar as estruturas deste mundo que jaz no maligno. Sejamos santos, evangelizemos e façamos missões. É a ordem de Cristo. Nós podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica. Meus irmãos, à primeira vista, essa lição seria uma lição muito simples, mas os irmãos veem que tem muitos pontos interessantes a serem tratados aqui. Agradeço aos irmãos pela sua presença até aqui, agradeço aos irmãos pelo seu apoio, pelos seus comentários, pelo seu like, pelo seu dislike, enfim. Agradeço aos irmãos por tudo que os irmãos têm feito por este canal, pelos inscritos, enfim, por tudo. Muito obrigado. Eu solicito encarecidamente que os irmãos nos ajudem com as vossas orações. E se os irmãos tiverem alguma sugestão para que possamos melhorar a nossa aula, para que possamos torná-la, enfim, melhor para cada um dos irmãos, os irmãos, por favor, sintam-se à vontade em deixar os comentários aqui na área de comentários desse vídeo. Fiquem à vontade de interagir conosco. Nós até gostamos de interagir, eu leio todos os comentários e respondo 98% deles. Pode ser que eu não responda na hora, mas durante o dia, à noite, eu tento responder a maioria absoluta dos comentários. Então fiquem à vontade para comentar, para interagir conosco. Que Deus vos abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Graça e paz.